Senhor, vamos continuar buscando a presença do Senhor, amém? Que o Senhor tem mais para derramar sobre nossas vidas essa noite. Quantos creem? Diga amém. Eu creio também em nome de Jesus. Eu creio que a cura está nesse lugar, amém? Eu creio que a cura está nesse lugar, a libertação está nesse lugar. Então abra o seu coração essa noite para receber da parte de Deus. Glória a Deus. Crentes, cristãos, abençoados, filhos de Deus. Abre para mim aqui no projetor de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27, por favor. Eu quero ler aqui junto. 33, 27. Diz assim: o Deus eterno, quem é? O Deus. É a sua habitação, nossa habitação. Amém? Por baixo de você, Ele estende os braços eternos. Aleluia. A plataforma do seu caminhar, os braços eternos deles. Posso ouvir um amém? Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Você recebe essa palavra? Diga amém. Diz a palavra que Ele expulsou os inimigos diante de você e disse: destrua-os. Lá no começo Ele diz: ei, eu sou a sua habitação, e debaixo de você estão minhas mãos, estão meus braços eternos. Você caminha dessa forma. Eu cuido de você. Eu tenho para você. O Senhor diz, amém? E quando Ele diz que esses inimigos, Ele dá uma ordem: destrua-os. E aí você pode pensar assim: mas existem vários inimigos. Sim, existem vários inimigos. E hoje eu quero colocar aqui para nós dois tipos de inimigos na vida de um cristão. Dois tipos de inimigos na vida de um cristão. Nós vamos ler hoje e o Senhor vai liberar cura nesse lugar. E não só cura, o Senhor vai liberar vitória sobre a sua vida, sobre esses inimigos, amém? E esses inimigos, pode colocar para nós aqui, por favor. Se chama tristeza e desânimo. Diz comigo: tristeza e desânimo. Diz assim: tristeza, sai da minha vida, em nome de Jesus. Desânimo, sai da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então o tema da palavra, você que está anotando aí, é: enfrente a tristeza e vença o demônio. O desânimo, que é um demônio. Né? É parente, né? Tá ligado ali. Sabe de uma coisa? Conversando com um amigo nosso, pastor, psicólogo, e ele falou algo muito sério. Diz assim: pastor, sabe, hoje em dia as pessoas chegam até o psicólogo e as pessoas não têm sentido mais da vida. Elas estão desanimadas, elas estão tristes com as circunstâncias da vida, as questões da vida, e elas não têm motivo mais para que viver. Perderam o sentido da vida. E o Senhor me mostrando dois tipos de coisas que podem fazer a pessoa perder o sentido da vida. A tristeza. Muitas pessoas ficam uma tristeza profunda e ela acaba entrando numa depressão. E muitos, talvez, por causa da tristeza também, ou por causa de alguma situação da vida, ela entra numa vida de desânimo. E com essas duas coisas na vida de um cristão, ele não consegue romper, ele não consegue crescer, ele não consegue romper as barreiras, porque ele está desanimado, está triste. Nada move o coração dele, nada move ele para fazer, porque ele começa a perder o sentido da vida. E talvez você está aqui me ouvindo essa noite, e talvez você possa estar vivendo um nível de tristeza, e talvez você possa acordar de manhã, todo dia você fala assim: eu estou desanimado, e eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, eu não consigo mais andar da forma que eu andava antes, não consigo mais romper como eu rompia antes. Mas hoje o Senhor libera a cura em nome de Jesus. E o Senhor me mostrou que o Senhor hoje tem um vinho novo sobre a igreja dele, amém? Diz comigo: vinho novo. É isso que Ele tem para mim e para você essa noite. Vinho novo, em nome de Jesus. Amém? Então, enfrente a tristeza e vença o desânimo. A tristeza e o desânimo leva a pessoa a dizer: por que nasci?
porque ela está numa tristeza profunda, e leva às vezes a pessoa a falar, por que que eu nasci? E para que eu nasci? E nós temos um texto lá em Jó capítulo 3, no versículo 1, e eu quero ler com vocês que Jó, ele chegou nesse ponto na vida dele também. E diz assim, como está aqui comigo, como está aqui no slide. Vamos ler em Jó capítulo 3, no versículo 1. E alguns versículos a mais. Diz assim, depois disso Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Eu quero abrir um parênteses aqui e trazer a refrescar a memória dos irmãos. Jó perdeu tudo o que tinha, perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu os animais, e ele chegou nesse ponto. Jó entrou numa tristeza profunda, tão profunda, que ele chegou ao ponto de dizer, para que eu nasci? E o texto continua no versículo 2, diz assim, Jó disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que disse, foi concebido de um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Depois de tudo isso que aconteceu com Jó, Jó chegou nesse ponto, eu não tenho sossego. A minha vida é uma vida de inquietação, de perturbação e de tristeza profunda, de desânimo profundo, porque perdi tudo o que tinha. E eu quero ler esse texto para que talvez você possa identificar que você pode chegar um dia a esse ponto. Mas logo à frente nós vamos ver que Deus é poderoso, que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus que dá de volta 100 vezes mais. Jó foi o homem que passou por essa situação, porém o Senhor devolveu muito mais e melhor do que era antes. Próximo slide. A tristeza, o desânimo afeta o nosso estado físico. Veja em Jó capítulo 17, no versículo 7, o próprio Jó, ele diz assim, os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Ele está como se o corpo dele está assombrado, o corpo todo dele, o membro do corpo dele. Então a tristeza e o desânimo, ela afeta o seu estado físico, não só emocional, mas chega ao físico. Tanto é que em Provérbios 15:3 diz assim, o coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Um coração alegre deixa o seu rosto feliz e fica uma belezura, né, meu João Batista? A careca fica mais bonita, né? A barba, né, fica mais arrumada, o rosto. E conversando, e você muitas vezes está atendendo alguns irmãos, né? E irmãs, e você vê um tempo quando o irmão vem conversar com você, vem aconselhar, e depois você vê, um tempo depois a pessoa vem aconselhar com você de novo, o rosto está diferente. A pessoa mudou, e ela chega, pastor, eu tive vitória naquela área, pastor, eu consegui assim, encatar uma bênção. Então o rosto da pessoa, o corpo da pessoa muda. Amém? Próximo slide diz assim, a tristeza e o desânimo domina e consome. A tristeza e o desânimo te consome todos os dias, dia após dia. E é isso que as trevas querem, consumir toda a sua energia, consumir todo o seu vigor. E eu estou mostrando para você através da palavra. Em 2 Coríntios 2:7 diz assim, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a perdoar uns aos outros, e ele diz assim, então libere perdão, porque se essa pessoa entra numa tristeza profunda, ela é consumida por isso. Toda a energia dela, todo o vigor, toda a força dela vai embora, por causa da tristeza. Então você consegue entender esses dois
mal agir das trevas. Nós lemos em Deuteronômio, diz assim: ei, eu já o expulsei. E diz assim para Deus: destrua-os. Posso ouvir um amém? Amém? Nós vamos destruir tristeza e desânimo sobre a nossa vida essa noite em nome de Jesus, porque o Senhor tem vinho novo para derramar sobre as nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus. A palavra de Deus sempre nos dá direção, coragem para ir avante. Diz comigo, ir avante. É o que nós vamos fazer, é o que nós vamos praticar. Nós vamos avante, porque a palavra de Deus sempre nos direciona, a palavra de Deus sempre nos fortalece. E se eu creio na palavra, se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. Que isso não seja só uma frase, mas seja vida em nós. Se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. E aquilo precisa ser vida em mim, trazer o vigor em você, amém? E o Senhor nos deu essa autoridade em nome de Jesus. Próximo slide diz assim: Deus dá força para vencer a tristeza e o desânimo. Eu creio, olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 55, 22. Lance aos seus cuidados sobre o Senhor, e Ele susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Você crê nessa palavra? Diz amém? Então eu creio que Deus dá força para vencer a tristeza e o desânimo. A questão é lançar sobre Ele, lançar para Ele os cuidados. Não você tentar resolver todas as coisas. Não você achar que você dá conta de resolver todas as coisas. Nós não damos conta. A nossa mente não dá conta, mas o Senhor dá conta. Ele diz, então lance sobre Ele, porque jamais permitirá que o justo seja abalado. Há consolo para os que choram. Jeremias 31, 13 diz assim: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, aleluia. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Diz assim, essa palavra é para mim. Agora só aqueles que crerem, diz assim, essa palavra é para mim. Só aqueles que entenderam, eu creio nessa palavra, diz. O Senhor está dizendo assim, ei, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. O Senhor não tem tristeza para o seu povo. O Senhor tem alegria, o Senhor tem júbilo. Amém? Mateus 5, 4 diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o Senhor o nosso consolo. Então se eu crer nessa palavra, a tristeza não toma conta de mim. O desânimo não pode tomar conta de mim. Porque se tomarem conta de mim, eu paro. Ou muitas vezes eu continuo prosseguindo com uma máscara que eu estou caminhando, fazendo alguma coisa. Mas você está desanimado e entristecido. E não vai romper, porque você vai patinar, você vai caminhar no mesmo lugar. E dali você não sai, enquanto você não se libertar. Enquanto você não ser curado. Ah, pastor, quer dizer que nunca mais vou ficar triste? Vai sim. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o texto continua, diz, ei, tenha bom ânimo, porque eu já venci essas aflições. E se ele diz que venceu, já expulsou, e disse destrua-os, então precisa tomar posse e destruir, porque ele já venceu na cruz. E se ele venceu, eu também já venci. Isso não quer dizer que eu não vou passar por tristeza, que eu não vou passar por desânimo, que eu não vou passar por um deserto. Eu vou passar, mas eu não vou morar ali. Eu não vou permanecer ali. A nossa morada é em Canaã. Nossa morada é no céu. Nossa morada não é no deserto. Quantos creem, diga amém aí comigo, por favor. Essa palavra é para aqueles que crerem. Diga assim, temos esperança. Temos, porque 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então quer dizer, o que nós vivemos até hoje ainda não é tudo, tem mais. O que eu vivi, que eu e você vivemos até hoje não é tudo, tem mais. Tem mais, nós não vimos ainda, não vivemos ainda, tem mais.
Então não desista, não desanime, porque tem mais. E é complicado, e é problema, a pessoa que desanima, a pessoa que vive entristecida, porque ela não consegue enxergar o que Deus pode fazer na vida dela. E a pessoa só vê amargura, a pessoa só vê dificuldades, e a pessoa só vê que eu não consigo e não é para mim aquilo. E quando Deus até mesmo coloca uma bênção pela misericórdia na frente dele, ele abre a mão porque diz, não é para mim. Ó céus, ó terra, ó sol, ó chuva, né? Está chovendo demais, está calor demais, está frio demais, nunca está bom. Eu creio nisso em nome de Jesus, porque nós vivemos pela fé. Diz assim comigo, eu vivo pela fé. 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desanimamos. Diz comigo, não desanimamos. Aleluia. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Talvez você não esteja vendo a cura hoje, mas ela está disponível para você hoje. Você talvez não está vendo aquela faculdade, você não está vendo aquela casa, você não está vendo aquele carro, mas você precisa agora abrir seus olhos espirituais e começar a enxergar com seus olhos espirituais, em nome de Jesus. Às vezes você olha para o seu corpo e você fala, já sou de idade, eu não tenho mais força para isso, eu não tenho mais vigor. Diz a palavra de Deus assim, não olhe para o natural, olhe para o espiritual. Interessante quando o Coríntios coloca aqui a palavra de Deus, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, mas só se renova para aqueles que querem, para aqueles que estão disponíveis, porque Deus deu o livre-arbítrio para nós, Deus deu a escolha para aqueles que querem, desejam se renovar dia a dia. Porque você pode escolher levar a sua vida de luto por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Se você não querer sair daquela vida de luto, de tristeza e desânimo, Deus vai estar sempre disponível. Porém você não vai conseguir entrar, desfrutar disso aqui, de um renovo de Deus sobre a sua vida. Ele diz, não olhe para o natural, porque essa que vocês estão vendo aqui é passageiro, logo se perde, logo se acaba. Olhe para o alvo, olhe o espiritual, além do que os seus olhos naturais possam ver, em nome de Jesus. E sabe, Deus capacitou cada um dessa igreja. Deus capacitou cada um de você para um ministério. Deus capacitou cada um para o chamado. Deus capacitou cada um para um propósito. E o que você está fazendo com o que Deus entregou para você? Você está olhando para as circunstâncias, para a sua canseira, você está olhando para o seu corpo, você está olhando para a sua dificuldade, ou você está crendo pelo que você não está vendo, simplesmente você está fazendo? Porque Deus, Ele deu. Ou você está lá como Jó, para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Sinto muito te dizer, mas se você ficar com esse pensamento e não abandonar esse pensamento, 2025 vai acabar, vai entrar 2026, 2027, 2028, 2030, 2040, e você vai estar ainda, para que eu nasci? Mas o Senhor quer derramar um vinho novo aqui essa noite. Eu sinto até te dizer que o Senhor já derramou, porque o Senhor sempre está na frente. Ele já está lá, né, bispão? Ele já passou. Ele já está lá, Ele já derramou nesse dia de hoje. Se você estudar aí umas catologias, umas final dos tempos, aí você vai ficar meio doido assim, falando coisas que já aconteceram, né? Aleluia. Diz assim, próximo slide. Exemplo de pessoas na Bíblia que enfrentaram a tristeza e desânimo. Talvez você pense assim, só eu que passo essa luta, só eu que passo dificuldade. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha casa, pastor. O senhor não conhece meu marido, pastor. O senhor não conhece a minha esposa. Eu não conheço mesmo, mas Deus conhece.
Só que Deus, Ele não olha para a circunstância. Ele não está se importando com o que você está passando no momento, com a dificuldade. Ele quer que você reaja. Ele quer que você levante. Ele quer que você saia da vida da tristeza, saia de uma vida de desânimo e entre para o que Ele tem para você. E na Bíblia temos homens, profetas e mulheres de Deus que passaram por momentos difíceis também na vida. Mas o que trouxe resultado para eles foi a forma que eles lidaram com aqueles momentos de tristeza e desânimo. Você vai ver aqui alguns exemplos que eu vou colocar, que nenhum deles acordou da noite para o dia com o seu problema, com a sua tristeza, com o seu desânimo resolvido. Eles precisaram dar um passo de fé, eles precisaram se mover, eles precisaram crer, eles precisaram orar, eles precisaram manter naquilo, em Deus, e crer que Deus pode fazer. Tiago 5,10 diz assim: irmãos, olha o exemplo para nós, olha a direção para nós aqui. Irmãos, tome como exemplo de sofrimento, de paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Porque esses profetas que falaram em nome do Senhor também tiveram dias ruins, tiveram momentos de tristeza, e os discípulos de Jesus tiveram mortes trágicas, violentas. E ele diz: tome como exemplo, que passaram seus dias de sofrimentos e a paciência que eles tiveram. Romanos 8,18 diz assim: porque a mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E mais uma vez eu digo, tem mais ainda para você, tem mais ainda para nós. Isso não é comparado com o que ainda há de vir. Isso não é comparado com a glória que há de vir sobre nós. E um primeiro homem que quero falar se chama Abraão. Exemplo de fé. Essa IA é uma benção para fazer uns desenhos, né? Você pede, ela faz. Eu criei alguns personagens aqui, né? Espero que você não seja religioso demais. Não é imagem de santo, né? Porque às vezes pode ser tão religioso. Ah, o pastor está usando imagem. Não, é igual os filmes você vê os personagens, né? Quem assistiu The Chosen aí, quem assiste, você vê os personagens ali, né? E eu criei os meus personagens para a palavra de hoje. Criei um por um. Criei não, né? Dei a direção, dei a ordem para ir fazer, né? Aí gostei, aprovei, falei, vamos colocar. Então Abraão, um exemplo de fé. Gênesis 22, 9. Não precisa, continua nessa página aqui ainda, isso. Eu não vou ler toda a história desses homens e essas mulheres, porque são pessoas que nós já conhecemos, e é bem famoso assim, né? Bem conhecidos os textos. Mas aqui Abraão, então, Deus pede o único filho dele. O filho que Deus tinha uma promessa, que através dele saíam nações e multidões. E Deus então vai e pede para Abraão. E o que eu quero mostrar para você, nós estamos falando sobre tristeza, desânimo. Nós vimos no começo o mal que isso tem para nós. Se puder trazer uma água sem gás para mim, eu agradeço, por favor. E Deus então pede para ele um bem maior. Aí você se coloca no lugar. Ele era um homem como nós. O homem de fé era um homem de fé. Assim, nós também temos fé. E temos fé o bastante em alguns momentos. E em alguns momentos até mesmo estamos enfraquecidos ali na fé. E assim como nós, esses homens e mulheres também têm sentimentos, têm vontades e têm também emoções. E Deus então pede esse filho para ele. Então Abraão, ele sente um momento não muito fácil da vida dele. Assim como nós também passamos por momentos da nossa vida não muito fácil. E vamos ver o resultado disso? Gênesis 22, 9. Resumindo, diz assim, versículo 9. Então chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar
arrumou a lenha sobre ele, arrumou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, diz comigo assim, do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Posso ouvir um glória a Deus? Em momentos de angústia, em momentos de tristeza e desespero, eu creio que Abraão cria, ou ele estava crendo, que se fosse necessário, Deus ressuscitaria o filho dele. Amém? Mas o sentimento da sua alma, ela vem. E o que você vai fazer com esse sentimento é o que vai trazer resultado da sua vitória. Em Hebreus 11, 17, diz sobre Abraão, e em resumo de tudo isso, da história dele, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Versículo 8, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Amém? Outro personagem, Jacó. Talvez você não olhou para esse lado da vida de Jacó, mas Jacó triunfou em um momento de crise. Jacó então estava fugindo porque vinha alguém atrás dele para o pegá-lo de alguma forma. E esse alguém era o irmão dele. E Jacó então estava nessa agonia. Jacó então estava nesse desespero, nessa tristeza. E Jacó recebeu a notícia de que o irmão dele estava vindo. Agora a atitude de Jacó, Gênesis 32. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta contra o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se não me abençoar. Versículo 7. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Posso ouvir um amém? Jacó precisava de um milagre, ele precisava de uma bênção, ele precisava de algo da parte de Deus. Diz a palavra de Deus que ele não largou enquanto ele não recebeu. Sabe o que a tristeza e o desânimo faz na vida do cristão? Ele abre mão. Por qualquer coisa que vem, qualquer dificuldade, ele abre mão do seu ministério, ele abre mão também da família, ele abre mão do seu chamado, ele abre mão do seu trabalho, porque entrou tristeza profunda, entrou desânimo profundo nessa vida, e abriu mão. E porque está difícil, está doendo, está complicado. Jacó estava numa situação complicada, de vida ou morte. Ele diz: eu não vou largar enquanto não me abençoar, porque eu preciso, mesmo que eu estou nessa situação, mas eu preciso. E não abriu, até que o Senhor entregou para ele. E depois você lê a história, o irmão dele chegou e não aconteceu o mal, mas sim o bem. Se abraçaram e beijaram, se retrataram, e as coisas fluíram, e tudo foi bem. E Jacó prosseguiu com o seu chamado, Jacó prosseguiu com o seu ministério, Jacó prosseguiu com a sua família. Ele não abandonou, não desanimou. Amém? Não devemos abandonar, não devemos desanimar, porque o Senhor sempre está conosco. E dias difíceis vão vir sobre nossas vidas, mas enfrente esses dias difíceis,
porque o Senhor está com você. Nós lemos em Salmos que Ele não te abandona, não te deixará. Paulo e Silas na prisão, meu Deus do céu. Vamos ver o Paulo e Silas. Dá de ver daí? Dá, né? Faltou ele estar bem machucado mesmo, porque eles tinham acabado de apanhar muito. Eles apanharam demais, de vara. Não é aquelas varinhas que a gente, né, corrige as crianças, não. Deveria ser vara de bambu, aquela coisa mais ou menos aquele nível assim, entendeu? Apanharam muito. Eles estavam na prisão ali. Mas em Atos 16, 22, traz para nós a atitude deles diante das circunstâncias. Diz assim: então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe derem muitos, diz comigo, muitos, não eram poucos, irmãos, eram muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Você pode repetir isso comigo? Oravam e cantavam. De novo, oravam e cantavam. Agora mais forte, oravam e cantavam. Eles cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Qual que é a sua atitude no momento que você já levou um monte de varada da vida? Em que as coisas no serviço não estão bem em casa, não está bem na rua, no trânsito. Qual que é a sua atitude? Diz comigo, louvar e adorar a Deus. Orar e cantar louvores. Orar e cantar louvores. Diz assim, porque as prisões vão cair por terra, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém, porque eu creio nessa palavra também. Sabe, esses homens estavam com dias difíceis. Esses homens poderiam até mesmo estar tristes, porque você pode adorar o Senhor triste, mas você só começa. Você pode também começar a adorar e orar desanimado, mas você só começa. Enquanto você começa, o céu começa a se mover a seu favor. Aleluia. Quando você começa, as prisões começam a se abrir, e começam a quebrar as cadeias, começam a cair por terra, porque você está orando e louvando. Eles podiam muito bem estar lá se lamentando. Eles iam passar 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites. Talvez eles não iam sair dali nunca mais, porque prenderam eles tão presos, que amarraram os braços e as pernas sobre eles, e jogaram lá, no mais fundo presídio, vamos dizer assim, para vocês entenderem, e trancaram as portas. Gente do céu, será que tinha tanto medo assim desses homens? Era um lugar que talvez eles não iam ser esquecidos naquele lugar ali, mas eles não estavam se lamentando, como dizem, eles não estavam lambendo as feridas, eles não estavam ali reclamando, eles não estavam ali alimentando a tristeza, eles não estavam alimentando o desânimo. Pelo contrário, estavam fortalecendo a fé, porque eles entendiam que só Deus podia tirar eles daquele lugar. Amém? Outro exemplo em perseverança de Paulo, em 2 Coríntios 11, 23. Vamos ver Paulo como é que ficou ali. Deixa a próxima ver mais clarinho. Versículo diz assim: sou um ministro de Cristo? Sou ministro de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Por quê? Em trabalhos, muito mais em prisões, isso Paulo falando, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas.
Nós lemos só a primeira, só uma vez, mas aqui diz que já era 3 vezes ele passou por isso. 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo deu um resumo. Esclareceu para aquele povo: olha que eu passei, mas não para me exaltar, para mostrar que mesmo diante de tudo isso, Paulo foi quem ele foi. Ele não parou, ele não desanimou, ele não freou naquele lugar, ele não enfiou sua cabeça na terra e desligou de todas as coisas, ele não abandonou as coisas que ele tinha que fazer, ele não parou. Para mim, é um exemplo de homem. Ezequiel tinha força e coragem, mesmo em momento de tristeza. Veja Ezequiel 24, 15, 18, diz assim: a palavra do Senhor veio sobre mim dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei o povo pela manhã, e à tarde minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz como me havia sido ordenado. Você conseguiu entender aqui? Deus deu uma direção para Ezequiel. Deus tinha algo para Ezequiel. E ele disse: entreguei a palavra na manhã. Na tarde, a minha delícia dos meus olhos, a minha esposa, estava morta. No dia seguinte, fiz tudo o que o Senhor tinha me dito. Não fiquei lá parado, não fiquei me lamentando. Ah, pastor, você nunca perdeu um ente querido. Eu não estou falando nesse caso, você perdeu um ente querido. Eu estou mostrando o exemplo de um homem que passou por uma situação de perder sua esposa. Um homem de carne, pele e osso, como eu e você. Mas ele prosseguiu com o que Deus tinha para ele. E isso nos move dizendo assim: ei, é possível você prosseguir, mesmo na mais profunda tristeza ou desânimo. Se você querer, é possível você prosseguir, em nome de Jesus. Outro exemplo, Davi, da visão. Davi, fé em momentos de tristeza. Se você for ler sobre Davi, ele teve vários momentos de tristezas e que teve que colocar sua fé. 1 Samuel 11, 17 diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus. Aqui Davi estava enfrentando o gigante, mas era possível ele enfrentar os gigantes, porque tinham mais gigantes ali com ele. E no versículo 5 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você veio contra mim com espada, com lança e escudo. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Versículo 7: toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. Lá em Samuel 17, 49 e 50 diz assim: Davi meteu a mão no seu alforje, tirou dali uma pedra,
e, com a sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu gigante com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Posso ouvir um amém? Ei, irmãos, quantos aqui às vezes ou diariamente acorda com um gigante diante de você de manhã? Levanta a mão aí, se você tem gigante para enfrentar na sua vida. Amém? Aqueles que têm gigante na sua mente, aquele que tem gigante no seu trabalho, aquele que tem gigante no seu corpo físico, e para você é um gigante o tempo todo. O Senhor já te deu a vitória em nome de Jesus, porque você crê, e eu creio. E Davi estava diante de uma situação difícil. Ele podia escolher correr e deixar como está, ou enfrentar. Ele enfrentou pelo nome do Senhor Jesus. Davi, mais uma vez, Davi em um momento de angústia. Talvez você fale assim, mas Davi nunca teve momentos difíceis? Salmos 18:3 diz assim: invoca ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. No versículo 6 diz assim: na minha angústia, estava agoniado aqui, sim ou não? Diz sim. Na minha angústia, invoquei o aleluia, gritei por socorro, meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, aleluia. No momento de angústia, tristeza e desânimo, a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude, precisa ser dessa forma, porque quando eu começo, Deus faz o resto. Porque a arma do diabo é te prender, para você não começar. E se você não começa, você fica ali, e permanece ali, e não passa dali, amém? Não sendo só os homens, mas alguns exemplos aqui de mulheres também. Nós temos a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela vivia por muitos anos sofrendo com fluxo de sangue. Momento de tristeza, sim ou não? Sim. Momento de angústias? Muita. Momento de desânimo? Bastante. Imagino eu, se colocando no lugar dela hoje, estaria. Mas lá em Marcos 5:25, quero resumir a história dela, diz assim, ó: estava ali certa mulher, que havia 12 anos, diz comigo, 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e o tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Posso ouvir um amém? Quantos precisam de uma cura? Diga amém aí. Precisa mover. Ela ouviu falar de Jesus, Jesus estava passando, ela podia escolher ficar sentada, jogada naquele lugar, deixar passar a bênção dela, entristecida, desanimada e até mesmo entregue à morte, para dizer, não tem mais jeito. Uma pessoa de 12 anos com a enfermidade, gastou tudo o que tinha, passou por todos os médicos e só piorava. A mente dela acabou para mim, não tem mais nada. O Senhor diz: tem sim. Quando você se move, tem. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso enfatizar quando você se move, porque se eu enganar você dizendo assim, não, uma hora Deus vai agir, fica aí quietinho que uma hora Deus vai, pode ser que não aconteça. Se você ficar ali parado esperando, pode ser que não aconteça. Pode acontecer se Deus quiser, mas muitas das vezes você vai precisar se mover em nome de Jesus.
Outra mulher que é um exemplo, a mulher samaritana. Essa mulher passou por vários casamentos. Essa mulher, ela ia buscar água no poço em um horário diferente das outras mulheres. As mulheres iam cedinho buscar água. Essa mulher ia meio-dia. Por que as mulheres iam cedo? Por causa que o sol era mais fresco, o tempo era mais fresco. Meio-dia, 1h da tarde, ninguém quer sair nesse Cuiabazão, sim ou não? Quem quer sair nesse sol aí? Você só sai porque precisa. E essa mulher precisava. Ela tinha vergonha de andar como as outras, porque era uma mulher que não era exemplo para aquele padrão de vida para aquelas moças. Ela já tinha passado por vários maridos, tristezas, vergonhas, e poderia estar muito magoada com várias situações da vida dela. E em João 4, capítulo 15, diz assim no versículo 5: a mulher lhe disse: Senhor, só abre um parênteses aqui. E ela então se encontrou com Jesus naquele poço. No versículo 5 continua assim a história. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Continua o texto, diz assim, lá no final: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aquela mulher, mesmo diante de todas as suas dificuldades, da circunstância que ela se encontrava, ela decidiu tomar posse de uma palavra de Deus na vida dela. Uma palavra, um gesto bastou para aquela mulher mudar seu pensamento. Ela saiu testemunhando Jesus, e ali começou Jesus a pregar. E só naquela noite, Jesus, se eu não me engano, teve que ficar 2 dias naquele lugar, e multidões foram salvas e viram prodígios e milagres acontecer naquele lugar, por causa do testemunho de uma mulher que saiu testemunhando em toda a província. Não pare de testemunhar Jesus. Não pare de fazer o que você precisa fazer, porque você tem que todo dia, 1h da tarde, andar nesse sol. Ou você tem que fazer aquilo que você não está se agradando no momento. Amém? Não desanime. Sua hora vai chegar. Em nome de Jesus. E caminhando mais um pouco, a oração e o voto de Ana. Ana não podia ter filho, e era outra mulher também que se sentia muito envergonhada, porque eles iam adorar ao Senhor, e uma vez ao ano, e as mulheres zombavam de Ana, zombavam porque ela não podia ter filho. E essa mulher, ela mudou a situação dela, mudando sua atitude. 1 Samuel 1 diz assim: e Ana, com amargura de alma, diz comigo para você não dormir, a amargura de alma, ela estava amargurada, orou ao Senhor e chorou muito, diz comigo, chorou muito. Amém? Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua filha, tua serva, ela estava aflita, e te lembraste de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes der um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Continua o texto assim dizendo, lá no final depois: Ana ficou grávida, diz, ela ficou grávida. Aleluia. E passado o devido tempo teve um filho, e quem o deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. Diga amém. Uma mulher desacreditada, entristecida, desanimada, mas a atitude dela mudou a história dela. O posicionamento dela mudou a história dela. Deus deu o filho para ela. E quando eles voltaram naquele ano, voltaram com muita alegria, voltaram para cumprir o voto, e toda vergonha caiu por terra, porque olharam para ela e viu, ela teve um filho. Não podia ter filho, Deus é através da vida dessa mulher, e ela pôde glorificar o nome do Senhor através da vida dela. Amém?
E um outro exemplo para nós caminhar para o final. Esther, uma judia que se tornou rainha. Isso aqui são alguns exemplos. Deixa eu ver como é que foi Esther aqui. Muito bem. Os religiosos aí podem achar esquisito, né? Eu estava pensando em casa. As circunstâncias cauterizou tanto a mente do ser humano que temos perdido o sentido de muita coisa, porque as circunstâncias têm colocado padrões e o povo de Deus tem acreditado nos padrões que estão vendo do mundo e tem esquecido da liberdade que Deus deu para nós e ficam presos em muitas coisas natural. Esther, rainha Esther capítulo 3 diz assim. Antes disso, eu só vou resumir rapidamente. Esther recebeu a notícia: seu povo vai ser destruído. Ela não era rainha ainda. Seu povo vai ser destruído, e agora? O que você vai fazer? No versículo 3: as cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim, não comam e não bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Diz comigo, jejuaremos. Aleluia. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Jejuarei e enfrentarei a circunstância. Colocarei o Senhor em primeiro lugar e Ele vai na frente. Diante da notícia de morte, ela buscou o Senhor e enfrentar a realidade. Não se esconder no quarto, não se esconder na prisão, não se esconder para dentro de si e esquecer do mundo afora. E continua o texto assim: assim os judeus mataram todos os seus inimigos. Diz, mataram todos os seus inimigos, ao golpe de espada, matando, destruindo e fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. O que eram para ser mortos estavam vivos, e o que vinham para destruir foram destruídos, por causa da atitude, da mudança de atitude, diante das circunstâncias, diante dos anúncios que chegam até você. Qual que é a sua atitude? Deus está conosco. Você pode dizer isso comigo? Deus está conosco. Agora você vai dizer para você: Deus está comigo. Ele é o Consolador. 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouviram, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém? Carros e cavalos de Deus ao nosso favor. Veja isso. O servo homem, o Deus, levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas e cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Diz assim: estavam cercados? Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que ao monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Posso ouvir um amém? Ei, meu irmão,
Quando vem os inimigos contra você, quando as dificuldades, a tristeza, o desânimo vem, você manda carros e cavalos de fogo sobre eles, em nome de Jesus, sobre a tristeza, sobre o desânimo. E talvez você não está vendo, ore ao Senhor, peça que o Senhor te mostre, porque o Senhor está o tempo todo ao seu dispor. O quarto companheiro, diga amém. Você vai entender, Daniel 3, 21, 25, diz assim: então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens amarrados, jogados no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu porém estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante a um filho dos deuses. Esses homens decidiram obedecer a Deus diante de uma ordem de um rei. Entre ficar com a vontade do rei e vontade de Deus, e ficar com a vontade de Deus. Esses homens foram jogados à fornalha, mas não foram consumidos. Dias difíceis, dias de apavoro, dias até bem de tristeza ou desânimo. Vamos morrer agora, que tudo acabou? Talvez sim. Talvez a fornalha está à sua frente e você sabe: a fornalha é meu destino. Você está dizendo: a fornalha é meu destino. Mas o Senhor diz: mesmo dentro da fornalha eu estou com você. É só você me escolher. Não olhe para o natural, olhe para o espiritual. Levante-se, se opõe, se levante-se firme contra a tristeza e o desânimo. Nós temos promessas, amém? Diz assim a palavra de Deus em Isaías 41, 10: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Não lhes dou força, eu lhes dou forças. Sim, eu ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Essa é a promessa de Deus para nós. Em Salmo 23, 4, para encerrar, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Posso ouvir um glória a Deus mais alto aí? Eu creio nessa palavra, eu creio em nome de Jesus. E o Senhor diz aqui: essa noite, vinho novo derramado sobre os odres novos. Toda tristeza e desânimo cairão por terra, em nome de Jesus. Você fique de pé, os irmãos vão colocar uma adoração. E eu não quero que você disperse nesse momento. Quero que você concentre no que Deus tem para fazer para nós. Se quiser apagar as luzes, pode apagar, por favor. Aleluia. Você vai colocar isso em prática essa noite, em nome de Jesus. Você que crê, vai colocar em prática isso essa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a buscar o Senhor. Se tiver adoração aí, pode soltar, por favor. O Senhor está derramando aqui vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Oh Deus, comece agora a colocar diante do Senhor. Comece a colocar diante do Senhor as provas. Comece a colocar diante do Senhor as situações. O Senhor vai mostrar carros e cavalos aqui essa noite. Vai abrir os olhos essa noite. Aleluia. Pode aumentar a adoração, por favor. Aleluia. Eu me prostro. Aleluia. E me rendo.
Senhor nosso Deus, Senhor Deus e Pai, o Senhor tem muito mais para os teus filhos, Pai. O Senhor tem muito mais para a tua igreja, Senhor. E que assim, Pai, o Senhor mova na vida da tua igreja, mova na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Mova, Espírito Santo. Que o Senhor traga a cura em nome de Jesus. O Senhor traga a restauração em nome de Jesus. O Senhor traga vida aonde tinha morte, em nome de Jesus. Todos cansados, abatidos e oprimidos, o Senhor traga o vigor em nome de Jesus, para que cada um possa cumprir o propósito, Senhor, aqui nessa terra, aqui nesses dias, e possamos juntos alcançar o alvo final, em nome de Jesus, que é a salvação, Pai, é estar contigo, Jesus. O Senhor é o nosso Deus da esperança, em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus do novo, e nós recebemos esse novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E que assim o Senhor abençoe, Pai, os teus filhos. Que assim, Pai, o teu amor inunda os corações. Que a tua graça seja abundante, Pai. Que as tuas bênçãos sejam abundantes sobre a tua vida, da tua igreja. Eu oro, Santíssimo Deus, e abençoo. Nós encerramos esse culto hoje para glorificar, honra e glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você que foi muito abençoado essa noite pelo Senhor, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão estar encerrando.